Fala galera, vai seguindo aí mais um vídeo. Esse aqui a gente vai falar sobre cidadania e democracia. Na verdade, cidadania e democracia é o tema que a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai falar só sobre cidadania e a gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto antes de entrar em democracia, né? A gente vai ver se faça uns vídeos, alguns, abordando esse tema que é bem importante pra gente, bem importante nos dias de hoje. Então a gente começa lá pela definição de cidadania. Para essa primeira aula tem dois autores, né? Um é um clássico, como vai falar de cidadania, todo livro didático, quando vocês abrirem de vocês, você provavelmente vai ver. Que é de um cara chamado T.H. Marshall, Thomas Humphrey Marshall, que é um sociólogo britânico que escreveu um livro sobre cidadania e classes sociais na metade do século passado. Inclusive eu li um ensaio dele, né, chamado Cidadania e Classe Social, que é o capítulo 3 de um livro que vocês acham facilmente na internet, chamado Cidadania, Classe Social e Status. Beleza? É um ensaio de 49 que é bem interessante também para a gente entender, mas ele foca muito na realidade da Inglaterra, né, e na constituição da cidadania lá na Inglaterra. Então esse livro é muito... essa definição dele de cidadania, né, ela é muito recorrente. E um outro, esse eu tenho físico, que é o Cidadania no Brasil, de um cara chamado José Murilo de Carvalho, que é um historiador, que é interessante também. Ele, inclusive, começa abordando essa definição do Marshall, mas ele vai focar, como o próprio título já deixa pra gente, na história do Brasil. Vou falar isso ao longo aqui, que a cidadania é uma construção histórica também, né? Então, é uma construção política, social e histórica, né? Então, o Zé Murilo de Carvalho ele vai ajudar a gente a entender, a compreender a construção da cidadania no Brasil. Por quê? Porque a construção da cidadania não se deu da mesma maneira em todos os lugares, né? Cidadania, né, é qualidade de ser um cidadão. Aí, na própria origem da palavra, né, já tem um certo apelo, né, um apego territorial. Eu acho que isso é interessante de colocar, por mais que na maior parte das definições não esteja explícito, mas que a cidadania está ligada também a um pertencimento, né? Você pertence a uma determinada região, você é um brasileiro, você tira seu CPF, seu RG. Então, cidadania, ela explicita um pertencimento, né? E também tem a ver, aí já é mais ligado no Marshall, com exercício de direitos. Esses direitos são, que o Marshall vai separar em três principais: civil, político e social. Beleza? Só para ficar claro, né? Você tem esse exercício de direitos, mas também você tem os seus deveres, né? Deveres como, por exemplo, a submissão à Constituição, às leis gerais, enfim, às leis estabelecidas nesse território ao qual você está lá, ao qual você pertence, né? Então, a cidadania, você tem acesso a esses direitos, de pensar que Brasil, você tem direito a um salário mínimo quando você vai trabalhar, você não pode receber menos que o salário mínimo. Se isso acontecer, é porque está acontecendo de uma maneira ilegal. Mas você tem deveres também, você tem que votar, enfim, você está submetido às leis. Se o governo baixa uma lei dizendo que você não pode fazer certa coisa, você fica restringido de fazer. Então você tem uma troca, digamos assim, né? O Marshall, no ensaio dele, Cidadania e Classe Social, quando ele vai olhar para a realidade inglesa, ele vai separar, inclusive, esses três direitos, o civil, o político e o social, como meio que datados historicamente. Aí tem a ver enfim, com a Inglaterra. E o Zé Murilo de Carvalho ele vai falar que no Brasil é mais complicado de fazer isso. Vamos lá, vamos seguir no Marshall. O Marshall ele vai pegar e vai falar assim, ó, na Inglaterra, esses três, o germe, né, a origem desses três direitos, eles estavam muito misturados, não tinha uma
clareza muito grande do que era o campo do direito civil, o que era o campo do direito político, o que era o campo do direito social. Mas com o tempo foram surgindo instituições que eram mais voltadas para cada uma delas. Beleza? Foram feitas leis específicas que discorriam sobre cada uma delas. A lei, enfim, do direito político, a lei do direito ao voto, quando é que isso começou a ser ampliado, quando isso se tornou uma questão para a massa da população, quando a gente vai ter política de assistência social, por exemplo, ou vai ser discutido sobre a questão da saúde, da universalização dela, de um direito que todos devem ter acesso. Tudo isso pode ser, de certa forma, orientado em períodos na história inglesa, né? Aí ele vai colocar, na Inglaterra, né, vai colocar esses 3 direitos bem datados, assim, século XVIII, claro que podendo entrar num século seguinte ou podendo ter começado um pouquinho antes, mas o século XVIII é basicamente o século da construção dos direitos civis, o século XIX é o século da construção dos direitos políticos e o século XX seria o século da construção dos direitos sociais. Quando eu falo da construção, aqui a gente vai ter regulamentos, vão ter normas, vão ter instituições específicas sobre esses campos. Beleza? Mas antes de seguir nessa toada, vamos entender o que são os direitos civis, os políticos e os sociais. Aí depois a gente tenta compreender por que tem essa cadeia lógica para o Marshall. O direito civil são os direitos fundamentais à vida, a liberdade individual, o direito à propriedade, o direito de ir e vir, o direito de igualdade perante a lei, o direito à liberdade de manifestar pensamento, a inviolabilidade do lar. Esses são alguns exemplos do que a gente tem de direito civil, né? Então, são esses direitos mais ligados ao direito do indivíduo, né? Do que o indivíduo pode, do que ele não pode ser restringido de fazer, né? Principalmente. Mudando um pouco, vamos tentar trabalhar ao mesmo tempo. Assim. Os direitos civis na Inglaterra, século XVIII para o Marshall. Show de bola? No século XVII, final do século XVII, a gente tem a Revolução Gloriosa, que é considerada, enfim, né, uma grande revolução burguesa na Inglaterra. Com isso, o parlamento se empodera, você tira uma série de atribuições do rei, a questão de como o rei controlava o comércio, a questão de como o rei poderia tomar as terras dos outros. Ou seja, essa revolução ela quebra com o absolutismo inglês. O que isso tem a ver com o direito civil? É isso, você tem a burguesia, que é essa classe, né, proprietária. Essa classe, ela ascende, se essa classe ela ascende, ela começa a criar mecanismos para garantir os seus direitos e poder assegurar a sua ascensão. Daí você tem uma proliferação de mecanismos de criação de direitos, de uma ampliação dos direitos civis, de instituições que fortaleçam esses direitos civis na Inglaterra. Então, por isso ele coloca esse direito civil como primeiro e tem tudo a ver com a história da Inglaterra de pós-revolução burguesa, né? Enfim, aí o Marshall ele vai tocar em vários assuntos específicos para falar o que começa a se diferenciar a partir de então, né? Essa cisão que existe com o que era antes, né? Com o regime feudal, enfim, né? Com a era medieval. Então, esses são os direitos civis. Eu vou seguir falando dos direitos junto com o que o Marshall falou, que eu acho que fica mais interessante. Direitos políticos, por sua vez, implica nas formas de participação do cidadão no governo da sociedade. O cidadão poder participar do governo, é isso. É se organizar coletivamente, é poder formar um partido, é poder votar ou ser votado, enfim. Mais para frente a gente vai ver que as formas de participação política são enormes, né? Você poder se manifestar. No Brasil, nas últimas décadas, foi muito forte a política de conselhos gestores, você poder participar de um conselho, que é uma espécie de, na maior parte dos casos, de assessoramento ao Poder Executivo.
Então, as formas de participação política, elas foram se ampliando com o decorrer do tempo, né? Então, a gente tem o direito político, esse direito de cada um de nós, se somos cidadãos, nós podemos participar politicamente. A ideia é basicamente essa, né? Então, o Marshall vai datar os direitos políticos principalmente a partir do século XIX, beleza? Lembrando, né, você vai ter o voto universal mesmo na Inglaterra, ele só é lá para o século XX, acho que 1918. Mas a ampliação do direito ao voto, por exemplo, você tem uma série de leis que vão começar a falar sobre isso já no século XIX. Leis que vão mudar o limite econômico de quem pode votar. Você começa, o Marshall ele vai falar que isso é um começo de uma popularização da questão da representação, né, das pessoas que estavam lá no parlamento. Beleza? É um começo de... Então, o que a gente tem? A gente tem para o Marshall que você começa a ter essa popularização. Aí a gente já pode partir direto para o direitos sociais, porque para o Marshall é o seguinte: você tem o direito civil, o político e o social. Sendo que o direito político e o social, eles estão extremamente juntos, extremamente atrelados. Por quê? Porque ele pensa assim, né? Porque o direito social é o direito, que ele vai colocar assim, direito à participação na riqueza coletiva, que entra no direito à educação universal, o direito ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. Ou seja, o direito social é o direito que você vai conseguir fazer avançar, principalmente com a riqueza coletiva, né? Com os recursos do Estado, com o dinheiro dos impostos, coisa do tipo. Para o Marshall tem uma exceção desse direito social, que é a questão da educação. Porque ele está falando, de novo, Inglaterra. Porque ele está falando que essa questão do investimento na educação, ela perpassa, né, essa linha histórica que ele traçou, né, essa temporalidade, assim. Seria a exceção, né? Porque tem esse vislumbre de que a educação, e o Marshall vai reforçar muito isso, de que a educação é algo fundamental para a construção da cidadania. Quanto mais você amplia o acesso das pessoas à educação, mais você fortalece a cidadania, né? E ele também vai fazer uma correlação de um certo bem-estar da classe trabalhadora, né? Quanto mais você amplia a cidadania, melhor você vai ter a condição de vida das classes trabalhadoras, de que essas coisas estariam relacionadas. Beleza? Estou olhando aqui, porque eu fiz um fichamento do texto dele, e ele começa numa discussão com um cara. Ele parte do ensaio dele de um outro ensaio de um economista muito famoso na Inglaterra chamado Alfred Marshall, que já tinha morrido antes do Thomas Marshall escrever isso. Enfim, o sobrenome é o mesmo, que gera uma certa confusão. Esse Alfred Marshall ele tem uma questão que se a base válida, entre aspas, né, porque ele está dizendo exatamente isso, se a base válida para a opinião segundo a qual o progresso das classes trabalhadoras tem limites que não podem ser ultrapassados. Então essa é uma discussão que na época era extremamente importante, ainda que é até onde pode ascender a classe trabalhadora. Existe um limite? Não existe um limite. Beleza? Aí a discussão era essa. O Alfred Marshall vai discutir, vai colocar a questão do avanço tecnológico como principal razão para essa ascensão da classe trabalhadora, de que os trabalhadores poderão chegar a um estilo chegar a ser cavalheiros, né? Então esse vai ser o posicionamento do Alfred Marshall, e que o Thomas Marshall vai, enfim, seguir por um outro caminho que não vai ser tanto pela questão do avanço tecnológico, mas que vai ser pela construção da cidadania, que é a construção da cidadania que vai permitir esse avanço da classe trabalhadora. E tem pessoas, enfim, né? E tem correntes de pensamento diversas. Essa pergunta é bem interessante, porque você vai ter corrente que vai falar que, cara, os limites da seção da classe trabalhadora estão dados, né? Por quê? Porque a gente está no sistema onde o que importa
é o lucro. Então, você manter a classe trabalhadora numa certa condição ali mínima de subsistência é interessante, porque isso vai me permitir sempre remunerar de maneira mínima, o que vai permitir, de certa forma, eu maximize meus lucros ou coisa do tipo. É muito mais elaborado do que isso. Eu só estou aqui fazendo uma pontuação para falar que tem pessoas que vão defender que a classe trabalhadora tem limites e que esses limites estão dados. Beleza? E se esses limites, muitas vezes, só para completar esse pensamento, não estão dados nacionalmente, é porque eles estão dados, muitas vezes, internacionalmente. O que isso quer dizer? Que se uma nação ela vive de grande fartura e riqueza e a classe trabalhadora consegue usufruir dessa fortuna e riqueza, você pode muitas vezes estar internacionalizando o processo de empobrecimento, o processo de exploração, que são as empresas que vão acabando indo para países periféricos e pagando salários de miséria, coisa do tipo. Enfim, mas isso é uma outra discussão, é um outro assunto. Eu só estou mostrando que existem várias questões em cima do que ele colocou e que tem várias respostas diferentes. Uma resposta, avanço tecnológico, vai ser uma saída. Outra resposta, a construção da cidadania. Ou seja, as pessoas terem mais direitos, as pessoas estarem mais vinculadas, as pessoas participarem mais politicamente. Beleza? E essas três esferas de direitos, né, elas se fortalecem, elas se alimentam, como eu falei, enfim, para o macho, né, elas vinham entrelaçadas, aí tem essa separação, mas elas não param de dialogar, né? Como, por exemplo, o que ele coloca mais evidente é o direito político e o direito social. Quando você amplia a participação política, né, você permite a eleição de pessoas que tenham menos condição econômica, das classes populares, você faz pressão, você permite, de certa forma, você vai ter mais pessoas para fazer pressão para a construção de políticas sociais. Então, esses direitos, né, eles estão se relacionando o tempo inteiro, né, estão um afetando o outro o tempo inteiro. Algumas coisas são interessantes, né, isso está mais no Zé Murilo Carvalho, é de como também o Zé Murilo Carvalho ele vai falar, não vai discordar, vai falar que na realidade brasileira a questão dos direitos ela não segue a mesma ordem do que é colocada pelo Marshall, beleza? E ele vai também tocar num ponto que é interessante, que é de como um direito pode, como é que eu posso dizer? Você pode ter uma extensão dos direitos sociais e uma derrocada dos direitos políticos. Um governo que suprima os direitos políticos, mas que invista numa política social que seja, ou coisa do tipo. Ou que amplie os direitos civis, suprimindo os direitos políticos. Esse tipo de coisa, assim, né? Então ele vai falar que existe nesse jogo dos direitos, não necessariamente todos crescem juntos. Beleza? Você pode ter um em profunda ascensão e o outro em profunda crise ao mesmo tempo, né? É legal ter isso em mente. Então vamos lá, o Marshall vai falar desses três direitos na Inglaterra, datar historicamente, vai construir então uma dimensão lógica, essa dimensão lógica, o que eu estou falando aqui é um resumo, né? Essa dimensão lógica é essa temporalidade que ele vai colocar, ele vai trazer alguns fatores. Na ampliação dos direitos políticos, né, tem aqui que ela permitiu, por exemplo, no século XIX, a criação do Partido Trabalhista, enfim, né, a questão do Partido Trabalhista, o que ampliou e muito a demanda por políticas sociais, a relação entre educação e cidadania, que é extremamente importante, a relação que tem tudo a ver com o tema da gente, né, entre cidadania e democracia, de como a cidadania ela fortalece a democracia, de como a construção da democracia envolve a cidadania. Mas isso tudo a gente vai entrar mais para frente quando a gente for de fato definir o que é essa democracia, né? Mas vamos lá, ainda tem mais coisa. A gente também vai ter que existem dois tipos, pelo menos, de cidadania, que ele vai chamar de cidadania formal e cidadania real. Isso é outra coisa também que provavelmente vai ter no livro didático de vocês, que é a cidadania real e a formal. A cidadania formal é a que está estabelecida pelos códigos, pelas leis, pelas normas e assim por diante.
Beleza? Todo mundo tem direito ao lazer. Todo mundo tem direito ao lar. Todo mundo tem direito de participar politicamente. Muitas vezes pode não acontecer. Então, o que está formalizado na letra da lei, o que está formalizado nos códigos, né, na Constituição, muitas vezes pode não acontecer na realidade. Então, daí essa distinção entre a cidadania real da formal, né? Na realidade, você pode ter uma coisa, a supressão de direitos e tal, enquanto formalmente parece que está tudo às mil maravilhas, né? Então, você tem essa distinção que é extremamente importante. Outra questão também que a gente vai entrar é como é que chama? É da questão tem a ver com essa cidadania formal real, é a questão do acesso a esses direitos, beleza? A gente pode pensar em grupos específicos, né? Tem casos que são emblemáticos, assim, por exemplo, a questão da luta por direitos civis da população negra, tanto no Brasil, e acho que ficou midiaticamente mais conhecido, pelo menos, a questão dessa luta nos Estados Unidos, né? Que teve o Malcolm X, Martin Luther King, enfim, várias outras referências, né? Angela Davis. Então, a gente tem que a construção da cidadania também tem a ver com o processo de luta, né? Porque você pode criar os direitos e algumas populações específicas não terem acesso a esses direitos. Beleza? E a gente vai entrar aqui, enfim, em vários grupos sociais específicos, população negra, população trabalhadora, pobre, mulheres, LGBTQI, que vão lutar para ter acesso a esses direitos, porque se vêm sem ter esse acesso, ou se vêm negados a acessar esse direito, né? E todos esses grupos que eu falei têm políticas específicas que eles não conseguem acessar, beleza? Então, é legal ter isso em mente também, né? A cidadania é uma construção, devia ter falado isso no início, né? Mas é uma construção, é um processo histórico, mas também é um processo de luta. Tanto para você criar esses direitos, quanto para você acessar esses direitos. Beleza? Não está desconectado. As coisas não são dadas de graça, as coisas não aparecem na janela da gente. Uma Constituição é um processo de luta, é o resultado de um processo de luta. Beleza? Então, isso tudo a gente tem que ter em mente. Isso faz parte de outros vídeos que eu vou fazer, de outros conteúdos que eu vou passar. Mas não pode perder isso do horizonte. Eu falei aqui do pertencimento ao território, só queria fortalecer isso, que também tem a ver com a criação do Estado-nação, né? Que é essa coisa entra até no mérito da própria Constituição do Estado que a gente tem, né? Porque essas determinações, elas são constituídas, esses direitos, né, são formulados, né, e se cria um mecanismo para fazer com que eles sejam, né, com que eles aconteçam de fato, né, com que eles se materializem, e isso se deve muito à participação do Estado, né? Então o Estado é profundamente importante nisso. E o Estado-nação, porque a gente está falando de uma nação específica, seja lá qual for, mas que você também tem essa relação das pessoas se identificarem como pertencendo ao mesmo grupo. Então tem essa troca também, essa simbiose, né? A questão de ser um processo histórico, a gente tem várias questões também, e eu só queria tocar aqui, para não deixar passar batida, a própria questão da Revolução Francesa, a construção dos direitos humanos, de como isso tudo foi importante. Beleza? Todos os processos, eu acredito, deixam alguma lacuna, e a gente vai falar sobre elas sem passar paninho. Mas esses processos, eles têm a sua importância também, né? Para a construção do que a gente tem hoje. Então a gente tem que entender essas coisas que aconteceram na história, nessas revoluções, principalmente as revoluções burguesas, e entender as consequências práticas que elas tiveram nas nossas vidas, ou não. Beleza?
Então, eu acho que esse é o mérito da aula de hoje, cidadania. Cidadania se dá basicamente na construção de 3 direitos civis, políticos e sociais, beleza? Os direitos civis estão mais ligados ao direito dos indivíduos, os direitos políticos estão ligados à participação no governo, ou enfim, né, de forma direta ou indireta, e os direitos sociais estão ligados a construções coletivas, mais ligados a construções coletivas. Coletivo, não que a gente bote a mão na massa assim, mas salário mínimo, essas coisas, né, de aposentadoria, não são individuais, mas são pensadas coletivamente, né, para a massa das pessoas. Então, a gente tem essa construção de direitos de chegar com um processo histórico e a gente precisa voltar os olhos para o Brasil para entender a construção da cidadania no Brasil. Beleza? Quais os percalços que a gente enfrentou, por que a gente não pode... por que por exemplo, de cavalo, por exemplo, não é igual ao da Inglaterra, por que é diferente. E a gente precisa entender isso, né? Não custa lembrar que o Brasil foi um país escravocrata até 1888, né? Pelo menos formalmente. Realmente, já não dá para dizer. Então, a gente tem uma dinâmica própria. Fomos colônia, sempre, enfim, né? Numa relação profunda de dependência. Então, compreender a história do Brasil ajuda a gente a compreender essa questão dos direitos, né? E a construção dos direitos barra acesso a eles, né? Que populações conseguiram acessar os direitos, como o direito à educação. Então, a gente tem no Brasil essas outras questões que a gente vai ter que pensar ao longo e que já fica a reflexão, né? De que como é que é a questão da cidadania no Brasil. Beleza? Para a gente depois chegar na questão de como é que é a democracia no Brasil. Beleza? A gente está olhando para o passado para entender o presente. Isso é importante ter em mente. Tamo junto.